Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, novamente nós somos convidados pela liturgia desse dia a refletir sobre o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Esses são o fundamento de todos os demais mandamentos. Parece simples, né? Mas é um simples que ainda nós temos muita dificuldade de vivenciar. Um simples que nós temos dificuldade ainda de colocar em prática. Porque quando se trata de colocar em prática a vontade de Deus, parece que nós temos uma dificuldade tão grande, né? Falar é tão fácil, né? O discurso é fácil, mas colocar mesmo em prática a vontade de Deus, ela é complicada. Somos resistentes à vontade de Deus. Assim como Jonas, nós ouvimos hoje na primeira leitura. Jonas que, ao invés de fazer o que Deus lhe pedia, e assim se colocar a caminho de Nínive, né? Deus que havia pedido ele a se colocar a caminho de Nínive, Jonas se coloca na contramão da vontade de Deus. Jonas se coloca nessa contramão da vontade de Deus e se põe em fuga da vontade de Deus. A palavra na primeira leitura nos disse: Levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe que a sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor.
E aí, meus irmãos, aqui nós podemos descobrir algo. Quem se torna resistente à vontade de Deus, torna-se resistente não somente a uma ordem ou a um mandamento, a algo que Deus nos pede, mas se torna resistente à própria presença de Deus. A palavra diz que Jonas fugia da presença de Deus. Quando nós somos resistentes a algo que Deus nos pede, nós acabamos nos tornando resistentes à sua própria presença, não é somente ao seu mandamento. Por isso que nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque nós podemos estar rejeitando não somente algo que Deus está nos pedindo, mas no fundo, a gente está rejeitando a própria presença de Deus. Deus que se revela nas suas ordens, nos seus mandamentos, Deus que se revela no seu querer para nós, na sua vontade para nós. E aí não adianta, dar uma de desentendido, porque na maioria das vezes nós sabemos o que Deus quer de nós. Nós sabemos o que Deus pede de nós. Nós sabemos qual é o bem que nós devemos praticar. Sabemos, qual é o bem que deve ser feito. Assim como o mestre da lei que pergunta a Jesus para testá-lo. Aqui ele está perguntando simplesmente para testar Jesus, porque ele sabia qual era o bem que devia ser feito. Nós também temos essa capacidade de saber o que Deus pede de nós, e às vezes nós não fazemos, não praticamos. E aí o doutor da lei, continuando na sua estratégia de se fazer uma pessoa ali desentendida, pergunta a Jesus sobre quem é o meu próximo. E aí Jesus, com toda paciência, vai ali e conta a parábola do bom samaritano. O samaritano que, embora fosse alguém desprezado, ele era desprezado pelas autoridades, era desprezado por todos, foi o único que teve essa iniciativa de ajudar aquela pessoa necessitada. E ele não só ajudou, como ele se comprometeu com a recuperação daquela pessoa. O samaritano, portanto, foi o único que cumpriu com o mandamento, porque ele enxergou naquele necessitado, naquele homem, o seu próximo, sem saber quem ele era, independente de quem era, ele realizou aquilo que deveria ser feito. Muitas vezes, nós não fazemos o bem, não fazemos o que deve ser feito, não é por falta de conhecimento, nem por falta de oportunidade. Na maioria das vezes, é por falta de iniciativa mesmo. É por falta de comprometimento com a vida do outro. Porque nós sabemos o que deve ser feito, mas às vezes a gente não quer se comprometer com a vida do outro. É por falta de amor. E deixa eu falar até mais, às vezes é por falta até de caráter que nós não fazemos o bem. Não realizamos o bem que nós já sabemos que deve ser feito. Nós nos escondemos, fingimos que não vemos, Às vezes fazemos vista grossa, fazemos que a situação não é conosco, não é da minha competência, Damos essa desculpa que não é da nossa competência, e aí vamos ficando, numa aparente cumprimento do amor. É só aparente, mas na hora de fazer mesmo, não fazemos. Por isso que parece fácil, mas nós preferimos tornar aquilo que é fácil complicado para não realizar, para não fazer. Tornamos complicados para não fazer. Mas no fundo nós sabemos o que deve ser feito.
O que nós precisamos é sair do simples falar, do simples dizer sobre os mandamentos da lei para o cumprimento. E assim como Jonas, que até tentou fugir do que era preciso ser feito, Jonas que tentou sair da vontade de Deus, tentou escapar da vontade de Deus, nós precisamos também ter essa iniciativa. Deus, às vezes, dá uma sacudida no nosso barco para nós acordarmos, para nós despertarmos e percebermos o seu querer na nossa vida. O seu querer na nossa vida. Às vezes o nosso barco também dá umas agitadas, dá umas sacudidas aí, justamente, meus irmãos, para nos fazer perceber, assim como Deus fez com Jonas, fez ali com a tripulação daquele barco que viajava. Às vezes Deus sacode também o barco da nossa vida, não somente para percebermos o que Deus quer de nós, mas para nós percebermos aonde nós estamos fugindo, aonde que nós estamos desviando o nosso olhar, aonde que nós estamos fugindo de fazer a vontade de Deus. Porque, como eu disse, nós até sabemos o que deve ser feito, porém nós fugimos, nós fingimos que não é conosco, Somos falsos, às vezes dissimulamos no cumprimento do amor para com o próximo. E aí nós precisamos aprender a ler e interpretar as tempestades da nossa vida. Ler e interpretar quando as tempestades chegam. Muitas vezes, essas tempestades são, na verdade, sinais de Deus. Um Deus que quer nos fazer acordar. Jonas dormia no sótão do barco, como se nada tivesse acontecendo. O barco quase afundando e ele dormindo. E essas tempestades também na nossa vida são esse sacode de Deus que Deus dá para que nós possamos também compreender qual é a sua vontade. E aí cabe a nós interpretar a voz de Deus, que nos fala também nos momentos difíceis, que nos fala também nos momentos de tempestades. A tempestade deve nos fazer sair do nosso egoísmo, do nosso comodismo, e assim cumprir com a vontade de Deus. Fazer de fato a vontade de Deus. Olhar ali para aquele que está necessitado, nosso irmão que às vezes está do nosso lado, padecendo, sofrendo. E às vezes nós só falamos, mas não fazemos. Não, nós precisamos ter atitude, precisamos nos comprometer uns com os outros, nos comprometer com os nossos irmãos. Por isso, meus irmãos, nessa Eucaristia, Jesus que daqui a pouquinho vem até nós, peçamos essa graça, a graça de não mais nos esquivar dos nossos irmãos que precisam de nós, compreender que é o meu próximo, é o meu irmão, que às vezes está necessitado, e aí ter a atitude de fazer o bem que nós já sabemos que deve ser feito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.